Está um soldado. Quando nós vemos a história de Moisés, ela se mistura com a história de Josué, porque quando nós lemos a história que Josué estava sobre o monte e estava ali em espírito orando pelo povo, e o povo só foi vencedor porque Moisés estava com seus braços para cima, nós também presenciamos que Josué, enquanto Moisés orava, era ele que estava na frente da batalha, levando o povo em guerra. Então esse Josué, ele escreveu esse livro relatando a conquista do povo de Israel, diversos reinos sucessivos, diversas batalhas sucessivas. E nós vemos que o final do seu livro, ali há o relato de sua morte. Os estudiosos dizem que foi Eliezer quem finalizou o livro de Josué, mas em grande maioria, em parte, toda ela, inspirado pelo Espírito Santo, foi a autoria de Josué. Então ele, regido da presença do Espírito Santo, escrevia para que o povo futuramente pudessem ouvir, porque a palavra era transmitida oralmente e chegasse até nós nesta noite. Então nós vemos aqui Josué, ele contando a história do povo, e ele é muito rico em detalhes. Nós vemos que Deus deu a estratégia para ele, para conquistar a cidade de Jericó. Mas a semelhança de Moisés, porque ele era um soldado estrategista, e quem é soldado entende que é necessário conhecer o inimigo, conhecer o campo, conhecer o terreno, porque você não entra num lugar sem antes conhecer o que você vai pisar, qual é a rua que você vai andar. Sun Tzu já dizia: se você quer vencer uma batalha, primeiro conheça o seu inimigo, depois conheça o solo que você vai pisar, porque só assim você vai ser um vencedor. E esse homem, Sun Tzu, ele foi o que instruiu os reis a conquistarem grandes batalhas. Então ele dizia: se você quer ser vencedor, conheça o teu inimigo como a ti mesmo, conheça o terreno, conheça o tempo, porque era necessário saber, será que vai chover, será que vai ficar sol? Tudo isso era contabilizado. E o Josué, inspirado pelo Espírito Santo, então ele envia 2 espias até Jericó. E chegando em Jericó, esses 2 espias, levados pelo Espírito Santo, pela estratégia do Espírito Santo, aonde eles entram? Na casa de uma prostituta. Porque não chamaria atenção, não é que eles iam se prostituir, é porque eles não chamariam atenção, porque era um lugar de passagem, era um lugar estratégico. Primeiro, ficava em cima do muro. Segundo, era um lugar que todos os homens frequentavam, então não teria por que levantar suspeito, porque eles eram estrangeiros procurando estalagem, procurando hospedagem. Aleluia. Alguns entendem que a palavra aqui usada para meretriz é hospedagem, hospitaleira. Era uma mulher que tomava conta de uma hospedagem. Sendo que nós lemos em Tiago, e Tiago fala que ela era uma meretriz. E a palavra que Tiago usa para meretriz era uma prostituta que vendia o seu corpo. Então Raabe realmente era uma prostituta. Ela vivia à margem da sociedade. Com certeza absoluta, nem os seus familiares queriam contato com ela, porque ela não era bem vista. E a sua casa estava sobre o muro, porque o muro ele possuía aproximadamente 7,5 metros de comprimento, de altura, e 6 metros de largura. Então o que eles fizeram? Entre um muro e o outro existia um espaço, porque eram 2 muralhas. E sobre essas muralhas eram construídas casas de tamanha espessura que era o muro. Pensa, um muro forte, fortificado, um por dentro e um por fora. Então quem olhasse as muralhas de Jericó, olhariam, ela é uma fortaleza impenetrável, não tem como ninguém penetrar. E o povo de Jericó, eles se firmavam nas suas muralhas, porque eles colocavam atalaias, homens que vigiassem, que à distância eles conseguiam ver o exército inimigo, devido à altura do muro. Então quem olhasse para Jericó falava, era indestrutível, era impenetrável. Então esses homens entram na casa de Raabe,
Mas é levado ao rei o conhecimento que existem 2 homens suspeitos em sua casa. Então o que Raabe faz? Ela pega esses 2 espias e o escondem em cima do seu telhado. Porque antigamente eles pegavam linho, que a palavra de Deus diz isso, que eram linhos que eram enrolados em tubos e eram colocados em cima das casas para secar, para depois virar o tecido, para virar várias coisas, roupa, lençol, várias utilidades eram extraídas desse linho. Então o que ela faz? Ela coloca esses 2 espias em cima do telhado, coloca esses linhos sobre os espias, para que se alguém viesse a procurá-los, não encontrasse. E então os emissários do rei batem à sua porta e perguntam: entrou aqui 2 homens suspeitos que não eram da cidade de Jericó? Ela fala: entrou, ficou aqui, mas no meio da noite foi embora. Então, se vocês correrem, de repente vocês pegam eles ainda. E ela, quando desce os espias do telhado, ela faz com eles uma aliança. Assim como eu usei de benevolência com vocês, eu quero que vocês usem comigo de benevolência. E ela diz, ela dá um testemunho forte aqui no capítulo 2, dizendo o seguinte: pensa, é uma mulher da cidade de Jericó. Olha a fama do povo de Israel e a fama do Deus desse povo. Em Jericó, nós lemos isso no capítulo 2, versículo 10. Em Jericó é chegada a fama do Deus desse povo. E ela dá testemunho a esses homens: olha, nós ouvimos falar que Deus secou o mar para vocês passarem. Nós entendemos e trememos, ficamos com medo. O povo está desmaiando de medo desse Deus poderoso. E eu compreendo, eu entendo que a cidade já é de vocês, que esse Deus lhes dará vitória. Faz o seguinte: salva a mim e a minha família. Estabeleçamos uma aliança para que quando vocês vierem, a minha casa, a minha família fique preservada. Então eles formaram uma aliança, e como sinal dessa aliança é posto do lado de fora uma corda, do lado de fora na sua janela, uma corda que diz a palavra do Senhor, uma corda de escarlate ou um cordão de escarlate, um cordão vermelho, para que quando o povo de Israel viesse sobre Jericó, a casa pudesse ser identificada. Então, quando eles estabelecem essa aliança, eles falam: com certeza, assim como você foi misericordiosa, benigna conosco, assim nós seremos com vocês. Você será preservada, você e quem estiver dentro da sua casa. Quem você trouxer para dentro da tua casa, a tua casa é um lugar de refúgio. A tua casa é o lugar, como a irmã falou, é a arca. É o lugar de estar sendo preservado. Quem estiver dentro da casa será preservado. Foi essa aliança que o povo estabeleceu, foi essa aliança que os 2 espias estabeleceram com Raabe. E assim aconteceu. Nós vemos o Senhor dando instrução a Josué de como cercar a Jericó. Nós vemos o Senhor falando com Josué de maneira extraordinária no capítulo 5, em que um anjo que diz que é do exército, que é o príncipe do exército de Deus, e nós entendemos que isso é uma teofonia. O que significa isso? É a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então Jesus Cristo apareceu para Josué e falou e revelou a Josué todo o plano da batalha. Você faz o seguinte: durante 6 dias você rodeia a cidade, somente as buzinas vão tocar. No 7º dia rodeia 7 vezes. Na 7ª vez você rodeia, tocando a buzina e todo mundo gritando, porque as muralhas vão vir ao chão. E é interessante porque aconteceu exatamente, fielmente, como o Senhor mandou. Porque Josué obedeceu a voz de Deus. Então o que aconteceu?
Lá vai o povo de Israel em peleja, lá vai o povo de Israel em guerra para conquistar Jericó, e faz exatamente o que Deus mandou. Na 7ª volta, o povo grita, as buzinas tocam, toda a muralha rui. E é interessante que os estudiosos dizem que, arqueólogos dizem que ela não caiu nem para trás e nem para frente. Ela implodiu. Os estudiosos dizem que é como se fosse a mão de Deus sobre a muralha, empurrando ela para dentro da terra. Aleluia, glória E note que somente o pedaço da casa de Raabe ficou de pé. Não foi, do lado foi destruído, do lado direito, do lado esquerdo foi todo implodido, mas o pedaço da casa de Raabe ficou de pé. Não tinha como errar. E estava lá o cordão de escarlate sinalizando a casa. E o que aconteceu? Josué falou: agora vai lá e recolhe a casa de Raabe e todos e tudo o que está dentro da casa. Então existem algumas atitudes e algumas lições que nós aprendemos com essa mulher. Essa prostituta pagã nos ensina que nós devemos ter fé. A primeira base é a fé. Diz a palavra do Senhor que a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não está escrito lá em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário, o primeiro ponto é necessário ter fé. E essa mulher expressou fé. E é interessante ressaltar que o nome dela está lá, na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, capítulo 32, se me falhou a memória. Que está dizendo que pela fé, Raabe foi salva. Diferentemente dos incrédulos pagãos que moravam na cidade dela. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Então a fé traz à existência aquilo que ainda não existe. A fé materializa. É a fé. Ela creu em algo que ela não viu. Ela não viu o mar ser aberto. A fama correu. Ela ouviu falar de Deus e creu no Deus de Israel, mesmo sem o conhecer. Então é necessário, é vital, como primeiro passo de caminhada de vida, ter fé, convicção, certeza de quem você serve e em quem você crê. Eu sirvo a Deus e creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra que me diz: eu não estou só, Ele está comigo. Eu creio na palavra de Deus que me diz: eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então eu creio, eu tenho fé, eu tenho convicção. Vem a dificuldade, vem o vento contrário, mas a palavra me diz que eu tudo posso em Cristo que me dá poder. Então eu posso tudo. Então eu creio, eu tenho fé. É necessário nós crermos, é necessário nós termos fé. Sem fé não tem como você se aproximar do Senhor. É a fé que te leva a Ele. Eu creio que Ele me chamou, recebo Jesus Cristo e sou aceita no corpo. Então é pela fé. Essa mulher me ensina que é necessário ter fé. Depois, ela me ensina a ter coragem. Ela foi uma mulher de coragem. Porque quando o rei ficou sabendo dos espias, a presença dos espias na cidade, mandou até ela. E ela, o que? Num ato de coragem, ela escondeu. Se o rei descobre que ela está dando guarida aos espias, ela teria sido assassinada. Ela e a sua casa. Mas ela teve coragem.
coragem porque ela tirou os olhos da ameaça e colocou os olhos em Deus. Fixou os olhos no Senhor. Então essa mulher me ensina a ter coragem. Aleluia. A ter coragem é um ato. Coragem não é ausência do medo, mas é uma força que te leva a superar o medo. Que o medo, você não permite que o medo te paralise. Não permite que o medo roube aquilo que o Senhor lhe deu. Então é necessário, primeiro nós termos fé, depois nós termos coragem. Porque o inimigo, eu não sei se você já presenciou alguma manifestação do inimigo. Quando você sente a presença dele, o que vem logo contigo? Medo. Você identifica que é uma ameaça pelo medo que você sente. Quando você se depara com uma manifestação dele, qualquer que seja, a primeira coisa que lhe vem é medo. Porque ele tem a intenção de causar o medo para te paralisar. Mas aí você tem fé. É ativar a sua fé e a tua coragem. Não, eu não estou sozinha. Realmente, sozinha eu sou destruída, mas eu tenho Jesus comigo. Ele vai na minha frente, é Ele que me garante. Eu não estou guardada em mim mesma. Eu estou guardada no Senhor. Então a coragem aparece. E o medo, ao invés de te neutralizar, ele te coloca em movimento. Não, eu estou com medo? Estou sim, mas eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor e eu avanço no Senhor. É necessário ter coragem. Coragem para superar as dificuldades. Meu Deus! Coragem. Hoje nós precisamos de mais coragem do que nunca se houve. É necessário coragem para levantar da cama. É necessário coragem para dobrar os joelhos e orar. É necessário coragem para louvar em meio à dificuldade. É necessário. Então nós precisamos ter fé e coragem. Romper com o medo. Estou com medo. Jesus me dá força. Senhor, não deixa o medo me neutralizar. Ore ao Senhor, repreenda. Senhor, repreende. Porque vai vir, o sentimento virá. Mas você tem que superar. Primeiro nós aprendemos com essa mulher a ter fé. Segundo, a ter coragem. E terceiro, ela foi uma influenciadora. Nós temos que influenciar. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ser influenciados. Nós temos que ser a força maior. Mesmo que tenhamos que nadar contra a maré. Ela influenciou. Porque ela só ela conversou com os espias. Ela levou a narrativa à sua família. Foi ela que conseguiu captar a atenção da família e convencê-los a entrar para dentro da casa dela e esperar. Então ela foi uma influenciadora. Com Raabe nós aprendemos que é necessário nós influenciarmos, que nós não podemos influenciar. Quem tem sido influência dentro da tua casa? Quem tem influenciado? Que tipo de situação que você tem vivido? Você tem se contaminado ou você tem influenciado? Você tem se deixado levar pelo meio em que você está inserido ou você está vivendo acima disso? Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Então qual é a posição que você tem tomado? Porque hoje nós estamos vivendo, a igreja de Cristo sobre a terra está vivendo os últimos dias. Nunca houve tempo para brincar, menos ainda agora. Você tem que se posicionar como Raabe. Você tem que fazer a sua escolha. Você está com Jericó ou você está com Israel? Aleluia, Jesus. Você tem que saber a que povo você pertence. Ao povo que está dentro da muralha, cercado achando que são,
Então nós temos que escolher e nos posicionar. Nós temos que influenciar os nossos filhos. Nós temos que influenciar os nossos maridos. Os maridos têm que influenciar as esposas, as mães, os filhos. Nós temos que influenciar as pessoas que convivem conosco. Nós temos que influenciar com o nosso vocabulário, com a nossa maneira de viver, com a nossa filosofia de vida. Nós temos que influenciar. Nós temos que brilhar. Nós temos que temperar. Nós não somos sal. Sal no saleiro não conta. O sal tem que estar fora do saleiro para influenciar a comida. Para mudar o tempero da comida, se ele ficar dentro do saleiro, não tem graça. A comida vai continuar insossa. O sal tem que ser virado na comida. Então tem que sair do saleiro. Então você tem que influenciar. Nós não somos luz. Aonde chega a luz, as trevas têm que ir embora. As pessoas têm que te olhar e te identificar. Se lembra de Pedro lá na rodinha? Vendo o que ia acontecer com Jesus? Ele estava com medo, negou a Jesus, mas as pessoas identificaram ele. Você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele. Ele foi identificado. Não teve força de influenciar, mas nós, pelo poder de Cristo, temos. Então temos que influenciar. Não podemos de maneira nenhuma abrir brechas nas nossas vidas, por nós e pelos nossos. Aí todo mundo entrou na casa. Ela conseguiu influenciar. Não sabemos como. Alguns dias se passaram. Eu não sei quantos dias, não nos é narrado quantos dias ela levou para conseguir levar todo mundo para dentro da sua casa. Mas nos diz a palavra do Senhor. Olha só, no capítulo 6, versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. A família do seu pai, sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, todo mundo foi salvo, porque ela conseguiu influenciar. Então, com Raabe eu aprendo a ter fé, ter coragem, a ser a influenciadora dentro da minha casa e ao redor de quem está na minha vida. E como recompensa, consequência dessas atitudes, houve uma mudança brusca na vida e na história da prostituta. Oh, Deus eterno! Nós vamos ver isso. Se você seguir a história de Raabe pela Bíblia, você vai perceber como em Hebreus 11, que é citado a prostituta Raabe, lá na galeria dos heróis da fé. Tiago faz uma comparação dela, de Raabe, com Abraão, que pela fé as obras foram manifestas na vida da prostituta. Nós vemos também que Raabe, ela adquiriu uma família, que a princípio ela ficou fora do arraial de Israel, mas depois que ela passou por todo o ritual de limpeza, ela foi inserida no meio de Israel, como o povo de Israel. E ela casou com um homem da linhagem de Arão, que se chamava Salmão. E de Salmão, pensa, ela agora vai entrar na galeria da genealogia do rei Davi. Aleluia. Olha a mudança dessa mulher. No capítulo 2 de Ruth, é dito acerca do filho dessa Raabe prostituta. Diz que ele era um homem poderoso e rico. O seu nome era Boaz, casou com Ruth, e dos dois nasceu Obed, e de Obed Jessé, e de Jessé Davi, e de Davi Jesus Cristo. Se você abrir a genealogia de Jesus, está lá, Raabe gerou a Boaz,
como descendente. E ele abre. Está vindo falando só de homem, mas ele abre um leque e ainda coloca lá, Raabe gerou de Salmão Boaz. Aí fechou de novo. Boaz gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Davi, Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, não pare, não desanime. Eu não sei qual é a trajetória de vida que até hoje te cercava, mas lembre-se que se Deus mudou a história de uma prostituta, transformou a história dessa mulher, o que seria difícil para esse Senhor? Nada. Então tenha fé, tenha coragem, influencie as pessoas que estão ao teu redor e receba do Senhor mudança de vida, mudança de história, mudança de trajetória. E quem sabe, pela fé, pode nascer de você um Boaz, um homem poderoso e rico. Uma mulher que outrora era prostituta, faz parte da galeria dos heróis da fé, faz parte da genealogia de Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos, que muitas circunstâncias, se olhassem, ela seria fracassada, derrotada, mas nas mãos de Deus foi uma heroína da fé, e o seu nome está registrado em várias partes da Bíblia. Então creia, não desanime, não pare, não recue, não recue, não recue. Busquemos no Senhor fé. Está lhe faltando fé para acreditar? Busque no Senhor. Está faltando coragem? Busque no Senhor. Até agora você não tem influenciado? Busque no Senhor para influenciar. E a sua vida e a vida da sua família vai ser impactada de uma maneira sobrenatural. Oh, é através do posicionamento teu. Não abra a mão de influenciar a tua família. Não abra a mão de levá-la para dentro da casa. Oh, testemunhos de homens que impactaram a sociedade. E existia um homem por nome John Knox. E esse homem entrava no seu quarto todo dia e orava: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. Um homem só de joelhos. E houve um reavivamento em sua época, naquele país, em que os teatros aonde era promovida a prostituição foram fechados, aonde os bares foram fechados, devido ao poder do Espírito Santo que veio sobre aquele homem e aquela cidade. Então Deus não mudou, querido. Deus não mudou, querida. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele pode realizar o sobrenatural por nós. Basta que oremos, basta que
contigo. Lê do engano. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Aleluia. Oh, nesta noite nós vamos orar ao Senhor e pedir: Senhor, renova a minha fé, a minha coragem, que eu tenha força e poder na minha vida para influenciar a minha casa, a minha família, influenciar na escola, na faculdade, no trabalho, que eu seja mais forte e que influencie. Que eu não seja influenciada pela cultura, pelo paganismo, que eu não seja dominada pelo pecado e pelo que a sociedade diz que é certo, mas que eu me posicione como teu servo e tua serva, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos marcar a nossa história como Raabe marcou a dela, como John Knox marcou a dele. Nós queremos ser usados por Deus e repetir as palavras de Paulo: gasta-me, gasta-me, Senhor. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo reunido, Senhor. Nós confiamos em ti, nós cremos em ti, Senhor. Nós queremos te pedir: aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, dá-nos coragem, faz-nos, Senhor, um influenciador de vidas, que possamos influenciar e não ser influenciados, que possamos ter a nossa vida transformada e mudada, que possamos ter a vida da nossa família mudada e transformada, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nesta noite aqui está a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, toma ela nesta localidade. Senhor, que seja manifesto o teu poder de forma sobrenatural neste lugar. Que as pessoas sejam atraídas pela tua glória. Oh, Espírito Santo, que os irmãos e irmãs que congregam aqui possam ser influenciadores de vida, arrancando do tráfico, da prostituição, aonde houver um pecador, que seja alcançado, Senhor, pela voz dos teus filhos que aqui estão. Que vidas possam adentrar por essas portas e te receber como único e suficiente Salvador. Manifesta, Senhor, o teu poder neste lugar. Manifesta o teu poder neste lugar, Senhor. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.